Quantas vezes a gente, em busca da aventura, age tal qual o avozinho infeliz? Em vão, por toda parte os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Mário Quintana. O que faz um texto se tornar interessante? O que faz ele marcar época? O que faz ele tocar no coração dos leitores, ser decorado, se tornar uma peça, virar um bom livro? Essa oficina sobre escrita criativa é para te ajudar a tirar as ideias do seu coração e da sua mente e colocá-las no papel de uma forma interessante que alcance o seu público. A escrita. Bom, tudo é texto, nós estamos cercados de palavras, de pensamentos, seja nas redes sociais, nos cartazes, nos anúncios. Nós estamos sempre lendo, escrevendo, pensando em palavras. Então o texto está presente na nossa vida, na nossa rotina, e para você que ama escrever, que gostaria de ganhar vida fazendo isso, ou é um simples hobby onde é a sua arte, essa aula eu espero que te ajude a desenvolver o seu potencial, te ajude com algumas técnicas para sair daqueles momentos onde a nossa mente trava, onde a gente não consegue expor no papel as nossas ideias. Espero que sejam dicas úteis. Bom, para começar, é importante a gente pensar que não existe uma fórmula, não existe uma matemática ou um método que seja padrão para a escrita. Na verdade, a escrita é um trabalho manual, é um trabalho artesanal e não existe uma fórmula para você ter inspiração, não existe uma fórmula para você fazer um texto perfeito. Na verdade, você vai descobrindo dentro de você vai descobrindo dentro da maneira como você organiza o seu pensamento, da maneira como você quer se expressar no mundo de uma forma clara, concisa, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas, na verdade, a escrita é uma arte, ou seja, como toda arte, ela tem algo intrínseco, algo interno, algo que você aflora. A técnica sim existe para te ajudar em alguns pontos, a gramática, a ortografia, mas muito também vai do sentimento, das experiências que você tem. E para começar esse nosso bate-papo, workshop, oficina, essa aula, da maneira que você preferir chamar, eu gostaria de abordar alguns pontos que são extremamente relevantes para um bom texto. Como fazer um bom texto? Como escrever um bom romance, ou como escrever uma postagem, expressar os meus pensamentos, os meus sentimentos acerca daquele assunto. Como escrever uma poesia. Como tirar da minha mente, do meu coração e colocar no papel ou colocar na tela do computador ou do celular. Como acontece esse processo, o que pode ajudar esse processo a acontecer de uma maneira bem fluida, orgânica, enfim. Para começar, é importante a gente pensar em algumas coisas. 4 coisas que são elementares para um bom texto, que é o conteúdo, concisão, clareza e humanidade. Esses 4 pontos precisam estar presentes no seu texto e precisam estar na sua mente quando você for elaborar um texto. O seu texto ele precisa ser claro, já que ele carrega uma mensagem e ela precisa chegar aos seus leitores, precisa haver concisão, precisa haver coerência, precisa também haver humanidade, porque nenhum texto é uma ilha. Tudo que nós escrevemos vai chegar até outra pessoa e as pessoas se identificam ou não com aquilo que nós escrevemos. Enfim, o ato de escrever, na verdade, ele é um ato trabalhoso, ele é um ato de muita... É uma lida muito pesada, é um trabalho bem, digamos assim, é trabalhoso o ato da escrita, mas é extremamente recompensador, extremamente gratificante pelos seus resultados. E algumas dicas que eu recebi no decorrer da minha carreira, no decorrer da minha história. Eu sou ator, eu faço parte da CNC, que tem sede em Ibiúna, é uma companhia de teatro itinerante, mas tem a sua sede em Ibiúna. Eu sou integrante dessa companhia já há 5 anos, e dentro dessa companhia eu não só atuo, mas eu também escrevo alguns roteiros, algumas peças. Antes daqui eu também tenho algumas peças, alguns textos que eu já escrevi. Eu trabalho muito com dramaturgia, peça para palco, trabalho com roteiros para filme, tenho algumas experiências nessa área também. Também trabalho com reflexões acerca de livros que eu leio. Então,
Já fazem, somando tudo, já fazem mais de 10 anos já que eu trabalho com texto e já tenho acumulado também algumas experiências com workshops, oficinas que eu fiz com autores e escritores que são bem, que já têm uma caminhada maior, que já são reconhecidos, e o que eu vou compartilhar aqui é apenas o que eu tenho ouvido no decorrer dessa minha carreira. Então, o texto ele precisa ter conteúdo, concisão, clareza e humanidade. Nunca se esqueça desses 4 pontos. Sempre quando você for pensar no que você vai escrever, você precisa pensar que alguém vai ler. Então pense no leitor da sua história, no leitor do seu texto. O leitor ele tem um tempo de ler, de assimilar, de pensar, de refletir. Então pense em deixar sempre esse espaço para o leitor participar daquilo que você escreveu, dele sentir, dele tocar, dele digerir aquilo que você escreveu. Nunca escreva tudo que você pensa. Eu ouvi do Fabrício Carpinejar isso, um escritor gaúcho muito conhecido pelos seus textos, pela sua poesia, e ele fala que escrever tudo que se sente, tudo que se pensa é um ato preguiçoso. Na verdade, a arte da escrita é a arte da releitura, e em cada releitura você vai tirando coisas para que você deixe apenas aquilo que é essencial, aquilo que é necessário. E nesse tirar coisas você deixa espaço para o seu leitor sentir, você deixa espaço para o seu leitor receber aquela informação, participar e ser tocado por aquele texto. E escrever tudo que se pensa e tudo que se sente, ele descreve como um ato preguiçoso da nossa parte, e onde acaba passando muita coisa que não é relevante e acaba manchando ou poluindo o seu texto. Então sempre pense em deixar um espaço para o leitor. Sempre pense que na nossa cabeça existem também várias caixas e com palavras, e sempre que a gente pensa em alguma situação ou quando vai escrever alguma coisa, sempre vem uma palavra à mente. Nunca use essa primeira palavra, tente pensar em outras palavras, tente fugir daquilo que é rotineiro, corriqueiro, mas sem ser muito difícil na sua linguagem, porque isso também acaba atrapalhando o seu texto. Enfim, são muitas dicas, mas eu quero aqui sistematizar elas, digamos assim, 10 dicas para você hoje poder pensar quando você for escrever ou elaborar um texto. Eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar. Primeira delas, como ser um bom escritor, como se tornar um bom escritor. Como eu já havia falado antes, não existe uma fórmula, não existe uma técnica, não existe uma conta matemática. Faça isso, isso, isso e você vai ser um excelente escritor. Mas a primeira dica que eu quero dar para você que quer fazer bons textos, que quer viver do seu texto, que quer de repente criar boas obras ou simplesmente um hobby, mas que você quer que isso chegue a outras pessoas, você precisa em primeiro lugar ser um bom leitor. Não tem como ser um bom escritor sem ser um bom leitor. Aprende lendo, a gente aprende lendo, é lendo que a gente vai absorver regras gramaticais, de regência, de ortografia, de pontuação, organização de pensamento. Escrita é isso, é associação, é você pensar e fazer associações. Então você vai organizar os seus pensamentos de uma forma que você vai colocar aquilo no papel, você vai publicar aquilo ali na sua rede social, você vai colocar na tela do computador. Então essa organização ela se torna orgânica a partir do momento que você tem um acervo na sua mente de livros que você lê, de obras, de textos, artigos, enfim, exercite a leitura. Não tem como ser um bom escritor sem praticar a leitura, sem consumir de variados estilos literários, variados autores, pescar de vários lugares, não beber só de uma fonte. Então a primeira dica que eu gostaria de dar hoje é: seja um bom leitor. Se você quer ser um bom escritor, comece pela leitura. Assim como nós aprendemos a falar imitando o que vimos, nós começamos a escrever a partir daquilo que nós lemos. Então a leitura e a escrita são reações físicas e sensoriais, assim como a criança, mesmo antes de aprender a formular uma frase, ela começa a balbuciar ou repetir palavras e já cria um relacionamento com as letras, com as palavras, com os sons, a partir das sensações que ela tem, dos estímulos que ela tem, algo que se torna orgânico, esse aprendizado da fala. Da mesma forma é o aprendizado da escrita. Conforme você for lendo, conforme você for consumindo literatura, isso vai se tornar algo familiar para o seu cérebro, vai ser algo orgânico quando você for organizar os seus pensamentos, quando você for ser um escritor.
Isso tudo vai vir à tona na sua escrita. A segunda dica que eu quero dar é abandone o automático. A maioria das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia são coisas que nós fazemos de forma instintiva. Normalmente a gente não pensa muito para fazer. Por exemplo, a gente acorda, vai escovar os dentes, vai tomar um banho, coloca a roupa, calça os tênis, amarra o cadarço, enfim. São coisas que a gente faz de uma forma orgânica, já mecânica, nós não pensamos muito para fazer. Então isso acaba viciando a nossa mente, isso acaba nos tornando mecânicos, enfim, automatizados. E a escrita, o desafio da escrita é fazer com que nós saiamos dessa nossa zona de conforto e observemos o mundo de uma forma diferente. Ou seja, um exemplo, alguém pode dar 5 voltas ao mundo e voltar sem ter qualquer história para contar. Então, tudo que vai ser contado, tudo que vai ser escrito depende muito do olhar e da mente da pessoa que observa e expõe e apresenta aquele tema, aquele conteúdo. Experimente fazer um exercício. Dê uma volta no seu quarteirão e quando chegar em casa escreva tudo que você viu. Mas observe atentamente as pessoas, tudo que está à sua volta. Tente fugir daquela observação diária ou corrida, rápida, mas tente parar o seu olhar para observar o semblante das pessoas, a forma como elas se movimentam, como uma folha cai no chão, como se dá o movimento dos carros na rua, enfim. O desafio é uma forma diferente de olhar, observar outros ângulos que você não está acostumado. Não é aquela primeira vista, não é o automático, mas é fugir daquilo que é rotineiro. E isso nos leva ao terceiro ponto. A terceira dica que eu quero dar para você, que é a observação. O bom escritor, ele é, em primeiro lugar, um bom observador. Por quê? A forma como você vai contar uma história depende muito da sua cosmovisão, depende muito de como você observa e interpreta as coisas que estão à sua volta. E a maneira como você vê, como você observa, depende muito daquilo que você analisa, daquilo que você realmente leva em conta, leva em consideração. O que você quer apresentar para as pessoas sobre um fato, sobre um pensamento, sobre um sentimento. Então, que ângulo você vai escolher? Que recorte de uma situação você vai escolher para apresentar para as pessoas e como isso vai acontecer? Então, um bom observador provavelmente vai ser um bom escritor, porque ele vai perceber coisas que normalmente as pessoas não percebem e ele vai ter pontos de vista muitas vezes. Pergunte, questione, tenha relações, observe as pessoas, observe os fatos, observe o que acontece na sua volta. Isso com certeza vai influenciar demais na sua escrita. O quarto ponto é: não descarte nada. Ou seja, quando a gente se torna um bom leitor, um bom observador, a gente acumula um monte de informações e a gente vai colocar tudo isso no papel. E como eu falei no início, na verdade, escrever é um ato de reler, é uma arte de releitura e de tirar coisas, de resumir, de entregar apenas aquilo que é importante. Mas no início não descarte nada, escreva tudo que você está vendo, escreva tudo que você está pensando, toda ideia é importante. Corte palavras depois. Cada releitura você vai fazendo cortes, cada releitura você vai fazendo análise, vai retirando aquilo que está sobrando, aquilo que está redundante. Mas de início não descarte nada, toda ideia pode ser aproveitada ou reaproveitada ou remodelada. Considere tudo. O quinto ponto que eu quero falar com você hoje, a quinta dica que eu quero dar é: antes de pensar em como dizer, tenha algo para transmitir. E aí nós estamos falando de conteúdo. Nós só devemos contar histórias que desejamos materializar. Mesmo que seja uma obrigação profissional, de repente, para você escrever um texto, encontre um jeito de ter sentido e precisão na sua missão. Não caia, como eu já falei, no modo automático. Ninguém gosta de um texto chato ou algo que seja maçante. Se você está escrevendo com pesar, se você está escrevendo por obrigação ou sem nenhum amor, isso vai passar para o seu leitor, ele vai perceber isso. Então, esteja atento nisso. Qual o conteúdo que você quer transmitir? É um fato, é um acontecimento ou é uma sensação? Qual é a sucessão temporal dos fatos? Ou não existe uma cronologia definida?
existem momentos que formam a espinha dorsal do que você quer contar. No seu roteiro existe uma ordem correta dos fatos ou as coisas acontecem de forma aleatória. Então pense em como você vai organizar os seus pensamentos e vai colocá-los no papel. Conviva em silêncio com a história que você quer contar. Observe, pense, conviva, tenha contato. Se ponha no lugar do leitor, faça perguntas que ele faria, responda essas perguntas com minúcia, com cuidado, explique a si mesmo o que está acontecendo. Ou seja, se delicie com o seu texto, teste, coloque ele à prova. Veja se ele convence você, se ele faz sentido para você ou se faz sentido para alguém que de repente desconhece aquele assunto ou que vai ouvir falar sobre aquilo ali pela primeira vez. Se coloque no lugar do seu leitor. Escrever também é empatia, é se colocar no lugar do outro. Qual é a essência daquilo que em breve se transformará em palavras, frases, em parágrafos e páginas? Se for difícil para você escrever, se for dificultoso para você chegar na última página escrevendo, imagine para o seu leitor quão difícil será ler. Então, pense no leitor, se coloque no lugar do seu público. E a sexta dica que eu quero dar é: conte a sua história de maneira sucinta. Ou seja, há elementos imprescindíveis para se contar uma história. Mas muitas vezes grandes romances, por exemplo, podem carregar o mérito de serem concisos, breves, serem completamente cheios, recheados com informação, ricos, mas muitas vezes pequenos. Enfim, o texto ele pode ser longo e despertar cada vez mais no leitor a vontade de querer saber mais de outras séries, outros livros, um box de livros, ou pode ser um texto curto que vai ficar martelando na mente do leitor por muito tempo por causa da sua mensagem. Mas enfim, seja o que for que você quiser contar, uma história, uma poesia, um romance, que seja de uma maneira sucinta, que seja de uma maneira onde você apenas apresenta aquilo que é essencial de informações, para que não seja algo monótono ou para que não seja algo cansativo, enfadonho. A sétima dica que eu quero dar para você é: faça-se entender, comunique-se. O ato de escrever é comunicação. Então, um escritor ele deve ter sensibilidade para reconhecer os pensamentos, o olhar aguçado, capaz de identificar o que precisa ser modificado no texto a fim de expressar com clareza a sua ideia. E esse caminho da clareza ele é um caminho trevoso, é um caminho árduo, mas ele é um caminho que precisa ser trilhado no trabalho da escrita. É necessário ter algo interessante para dizer de forma concisa, clara e de um jeito humano, com certeza. Mesmo que a escrita e a leitura sejam solitárias, o texto ele é uma obra combinada do sentimento do autor, do escritor, com a recepção do seu leitor, daquele que vai receber aquela obra. Então, por mais que a escrita seja solitária e até mesmo a leitura, o texto ele é a união dessas duas solidões que se comunicam no ato da escrita, no ato da leitura, e existe essa troca. Então pense sempre que você está escrevendo algo que vai ser lido, que vai ser interpretado. Então pense na concisão, pense na maneira como você vai apresentar essa mensagem para que ela seja audível, mesmo que esteja sendo lida ao coração dos seus leitores. O mergulho de corpo e alma no processo, essa é a oitava dica, porque escrever na verdade é uma aventura e que exige coragem. Não tenha medo de se expor, não tenha medo do ridículo, não tenha medo de ser julgado pelas suas ideias. A única maneira de começar a escrever é escrevendo. Não tenha medo de escrever a primeira frase, mesmo que ela seja descartada depois, na primeira releitura. Mas escreva, coloque no papel, se aventure, escreva as primeiras linhas, escreva o primeiro parágrafo, se necessário reescreva, apague depois, mas enfrente esse processo, enfrente essa caminhada, dê o primeiro passo e os próximos passos virão. A dica número 9 que eu quero dar para você é que nenhum texto é uma ilha. Ou seja, todos os textos eles perpassam por diversos estilos e gêneros ao mesmo tempo.
Não fique preso a um estilo, não fique preso a apenas um gênero, a apenas um tipo, transite entre eles. Não isole, não se prenda a apenas um modelo, apenas um gênero, apenas um estilo. Passeie, experimente os gêneros, os estilos textuais, para que o seu texto possa ser enriquecido e trabalhado por eles. E a dica número 10 é: não se leve tão a sério. O brincar faz parte errar, escrever besteiras. Se você escrever um texto hoje e ler ele daqui um mês, de repente você vai rir daquilo que você escreveu, mas isso faz parte do processo da escrita, da evolução, do desenvolvimento do escritor. Escrever pode ser um prazer sofrido, exige disciplina e ao mesmo tempo um descompromisso com o dever. É aquela mistura de dom e vocação. Métodos eles sempre vão ajudar, mas não existem fórmulas a serem seguidas. O ato de escrever, como eu destaquei no início, é realmente algo orgânico, algo que você desenvolve através da leitura, da observação, da comunicação com os outros, da sua humanidade, do seu olhar, da forma como você observa o mundo à sua volta. Então, eu espero realmente que essas dicas tenham te ajudado. Para encerrar, eu gostaria de compartilhar 6 dicas que George Orwell compartilhou com aqueles que desejam se aventurar no mundo da escrita. É um escritor britânico que morreu em 1950, mas todo o acervo de textos que ele produziu durante a sua vida fizeram com que ele fosse considerado um dos escritores mais influentes e mais relevantes do século XX. A primeira dica que ele dá é: nunca use uma metáfora ou comparação ou outra frase que esteja acostumado a ver escrita. Nunca use uma palavra longa, se pode usar uma curta que signifique o mesmo. Quando possível eliminar uma palavra, sempre elimine. Nunca use voz passiva, se pode usar a voz ativa. Nunca use uma expressão estrangeira, palavra científica ou termo de jargão que seja de uso comum. Descumpra qualquer uma dessas regras antes de escrever algo que pareça estúpido. Ou seja, com certeza existem regras, mas não existem fórmulas que vão fazer você se tornar um bom escritor. As regras nos ajudam a colocar as coisas no papel de uma forma coerente, clara, organizada, mas tudo sempre vai partir daquilo que você vive, daquilo que você sente, da forma como você observa. Isso é a escrita. É apresentar o mundo conforme você o observa, conforme você o sente, e nunca vai ser algo mecânico ou vai ser algo repetitivo. Cada pessoa tem uma maneira de sentir, cada pessoa tem uma forma de perceber, e de repente as pessoas não tenham percebido o mundo conforme você percebeu, e você precisa colocar isso no papel ou na tela do seu computador, fazer um documento e publicar isso para que as pessoas observem o seu ponto de vista, compartilhem a sua arte, o seu coração, a sua poesia em forma de texto, enfim. Que você possa ser um apaixonado por escrita, assim como eu sou, e se aventure nessa jornada, nesse trabalho árduo, mas também muito gratificante. Eu fico por aqui e agradeço a sua atenção nessa aula.